Olá, quero agradecer a você que está nos assistindo pela internet. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu quero compartilhar um texto com você, Abacuque capítulo 1, verso 2. Por enquanto, só esse versículo e depois vamos mencionar outros no decorrer do estudo. Abacuque capítulo 1, verso 2. Diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de podermos compartilhar a tua palavra com aqueles que estão nos assistindo neste momento. Que a tua palavra possa tocar nos corações, que teu Santo Espírito possa aplicar estas palavras em nossos corações, para que possamos entendê-la e praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com vocês hoje, neste texto, a fé em tempos de crise. Na época de Abacuque, reinava Jeoaquim. Seu reinado teve a marca da violência, teve a marca da ausência de uma justiça verdadeira. E Abacuque vê a maldade social crescendo e a justiça manipulada por parte dos poderosos. E no início do seu livro, ele se mostra perplexo, pois a violência se alastra e Deus parece não tomar nenhuma providência. O justo, segundo Abacuque, o justo está sendo explorado, massacrado pelo corrupto. E parece que Deus se mostra completamente apático, indiferente a tudo. Não é de admirar que o profeta clamasse em profunda angústia: até quando, Senhor? No verso que nós acabamos de ler. O profeta viu Israel cair numa condição de apostasia. A nação estava se afastando de Deus. Entregara-se à idolatria e outras buscas destituídas de qualquer valor. Que quadro triste este para Abacuque. Pecado, imoralidade, vício dominavam o povo de Israel. A lei não era aplicada com equidade e honestidade. A justiça era frouxa e indolente. A ilegalidade cambiava solta. Olha os versos 3 e 4 do capítulo 1. Diz assim: Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Veja as palavras de Abacuque, a situação que Abacuque estava sentindo. A nação de Israel estava em grave decadência espiritual, moral e social. Realmente era um problema. E não é para estranhar que Abacuque viesse a entrar em crise. Ele não conseguia entender por que Deus permitia tudo aquilo. Orou a Deus a esse respeito, mas Deus parecia não responder. Daí a sua perplexidade. Diz o verso 2 que nós lemos no início: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? A questão que Abacuque levanta é que a maioria dos cristãos enfrentam. Onde está Deus, que vê tudo isso
e não faz nada para sanar o problema? Muitos cristãos fazem essa pergunta. Quando um incrédulo faz, é justo. Ele está cego. Mas quando um cristão faz essa pergunta, será que Deus não vê? Não vê todas esta brincadeira humilhante com a vida humana, como o direito está sendo pervertido, como o justo está sendo massacrado? Vale a pena, diz alguns, vale a pena ter fé num Deus como este? Esta é a resposta que Abacuque nos dará em seu pequeno livro daqui a pouco. Sim, vale a pena, porque a fé sempre triunfa. Lembra do título da nossa meditação? A fé em momentos de crise. A partir desse momento, vamos ver 3 aspectos das ações de Deus em Abacuque. Primeiro aspecto, o silêncio de Deus em momentos de crise. Esse é o primeiro aspecto. A primeira coisa que nós descobrimos quando estudamos as ações de Deus no livro de Abacuque é que o poder é que pode parecer que ele esteja estranhamente silencioso. Parece que ele não está dando importância à crise que está acontecendo. Parece que ele não se importa com aquele momento de crise. Por isso que Abacuque exclama, até quando? Dá a entender que já tinha um bom tempo que Abacuque estava clamando, ao ponto dele gritar. Até quando? É uma tremenda ousadia fazer uma indagação desta a Deus. O profeta, ele vê a violência em seus dias, ele vê a violência crescer, a justiça sendo torcida, a desonestidade ganhando espaço, e ele pergunta, onde está Deus? Que não intervém, que não faz nada para cessar este mal. Não é esta a questão que muitos levantam hoje também? Por que Deus permite que certas coisas aconteçam? Por que Deus permite que a enfermidade entre no nosso lar e comece a dizimar famílias cristãs e fiéis a Deus? Por que Ele permite que a idolatria cresça no mundo, espantosamente, digamos? Por que Ele não intervém e fira de morte todos aqueles que proferem mentiras, que blasfemam contra Ele e negam a sua fé? Por que Ele permite que as igrejas fiquem fechadas por conta de um vírus? Por que Ele permite que muitos crentes percam seus empregos e que muitos crentes morram por causa de um vírus? Não é isso? Muitos estão se questionando também, assim como Abacuque fez. E parece que Deus está em silêncio. Essa é uma primeira coisa que nós aprendemos no livro de Abacuque. Sempre foi difícil entender o silêncio de Deus nos assuntos humanos. Porém, não presumamos que este silêncio seja indicativo da sua apatia. Lembra que nós estudamos no Salmo 40, Davi fala, esperei com paciência, esperei confiantemente no Senhor. Longe ele está de ser um mero espectador desinteressado nos assuntos dos homens. Ele está longe disso, de ser um mero espectador. Tudo está sob o seu olhar. E todas as coisas estão debaixo das suas poderosas mãos. Ele não se apavora, nem se precipita. Deus não está com os olhos fechados, os ouvidos tapados, as mãos encolhidas, a mente alienada e com os pensamentos longe dos dramas que enfrentamos na vida. Não, Deus não está. A palavra de Deus nos orienta dizendo que Deus fará justiça aos seus escolhidos, embora pareça demorado em defendê-los. Lucas capítulo 18,
Versículo 7, depois você confere. E ainda mais, nenhum fio de cabelo, diz a palavra, cairá da nossa cabeça, alheio, sem que ele saiba, alheio à sua vontade, sem que ele saiba disso. O cristão, ele precisa viver pela fé, mesmo quando não está vendo suas orações sendo respondidas. Um outro aspecto que nós encontramos aqui no livro de Abacuque são as respostas inesperadas às nossas orações. Nós vamos ver aqui qual foi a resposta de Deus para Abacuque. Essa é a segunda coisa que descobrimos, é que Deus às vezes dá respostas inesperadas às nossas orações. Acompanhe comigo a leitura do verso 5 até o verso 11 do capítulo 1. Diz assim, Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que levanto os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos os seus direitos e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, ao seu rosto suspirar por seguir avante. Eles reúnem os cativos como a areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então, passam como passam o vento e seguem, fazendo-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Isto é mais do que qualquer coisa, foi o que deixou Abacuque perplexo. Por um longo tempo, Deus parecia não responder. Acabamos de ver. Então, quando responde, o que diz é mais misterioso até do que sua aparente falha em ouvir as nações, ou melhor, em ouvir as orações. Na mente de Abacuque estava claro que Deus tinha que castigar a nação e depois enviar um grande avivamento. Mas quando Deus disse, estou respondendo a sua oração, suscitando ou levantando um exército caldeu para marchar contra as suas cidades e destruí-las. O profeta não consegue acreditar no que ouviu. Imaginem você essa resposta de Deus, uma resposta inesperada. Abacuque não queria essa resposta, mas foi o que Deus lhe disse, o que realmente aconteceu. Deus respondeu à oração do profeta, mas de uma forma inesperada. Abacuque levou um susto, pois Deus iria suscitar os caldeus, os babilônicos, uma nação pagã, para julgar o seu próprio povo. Abacuque queria que Deus respondesse a sua oração, e Deus respondeu, mas não do jeito que ele queria. Todos temos a tendência de prescrever as respostas às nossas orações. Parece que a gente quer frequentemente, oramos dizendo a Deus exatamente como ele deve fazer, como se ele fosse um Deus que não soubesse como agir. Tem gente que chega quase ao absurdo de ensinar Deus como ser Deus. Precisamos entender que Deus é livre
Ele faz o que quer, como e quando quiser. A fé que triunfa em meio às crises é aquela que descansa na liberdade divina. Confia em tudo que Deus faz. Pela fé e pelo estudo, claro, das Escrituras, o cristão sabe que Deus nunca erra. Suas respostas podem parecer estranhas, sim, podem parecer sem sentido para nós, sim, mas é assim que ele age às vezes. Um exemplo clássico disso, uma história que conhecemos bem, os irmãos de José, lembram da história? O venderam como escravo. Isso está lá registrado em Gênesis capítulo 37. E assim foi ele para o Egito, levado como escravo. Muito mais tarde, José e seus irmãos se reencontram e ele declara que não foram eles, mas Deus que o enviara para lá. Percebe isso? Isso é reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas, e essa resposta de José você encontra no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 7. Nossa fé não é um sentimento positivo. Eu vou repetir, a nossa fé, ela não é um sentimento positivo, nem um amontoado de conceitos moralistas e piegas. A nossa fé é a firme crença num Deus que tudo encaminha para o ponto que Ele deseja e para o nosso bem. Porque todas as coisas que Deus faz é boa, perfeita e é agradável. Pensamos que Deus pode se manifestar somente de uma forma. Não, Deus não se manifesta somente de uma forma. Mas a Bíblia ensina que Deus, às vezes, responde às nossas orações permitindo que as coisas piores, muito antes que possam melhorar, aconteçam. Então, às vezes, coisas ruins acontecem com as nossas vidas, porque assim Deus quis, porque lá na frente as coisas vão melhorar. E a gente precisa crer nisso. Ele pode, às vezes, fazer o contrário do que nós oramos ou o que nós prescrevemos. Ele pode, sim, às vezes, nos colocar à frente de um exército de caldeus. Mas é um princípio fundamental na vida e caminhar da fé, que quando tratamos com Deus, devemos estar sempre preparados para o inesperado, melhor dizendo. E a gente vê aqui em Abacuque uma outra questão que com certeza deixou Abacuque perplexo. Deus usa os ímpios como instrumento para o seu benefício, o benefício dele mesmo. Eis agora, e esse aqui é o terceiro aspecto, surpreendente dos caminhos de Deus. Ele usa, às vezes, instrumentos estranhos para corrigir a sua igreja. Os caldeus, dentre todos os povos, são os que Deus levanta para disciplinar o seu povo. Abacuque não podia imaginar tal coisa, já falamos sobre isso, mas aqui também está um fato evidente em toda a Bíblia. Deus usa o instrumento que quiser. No curso da história, ele tem usado toda sorte de instrumentos estranhos e inesperados para a realização de seus propósitos. Por exemplo, ele usou Pilatos, ele usou Herodes, ele usou Judas, ele usou Saul, ele usou uma mula. O mal não é de sua autoria, que fique claro isso, mas ele às vezes o usa para educar e corrigir-os da sua igreja. Quantas vezes somos acometidos por uma enfermidade, por desemprego, crise conjugal, injustiças, Covid-19 e outras tragédias da vida. Deus é livre para usar qualquer instrumento para disciplinar o seu povo. Salmo 119, versículo 71 diz assim: o Senhor corrige o que ama, e foi-me bom ter sido afligido,
para que aprendesse os teus estatutos. Mas diante dessas ações de Deus, qual foi a reação de Abacuque? E que também deve ser a nossa reação quando passamos ou quando estivermos por situação de crise. O triunfo da fé. Capítulo 2, versículo 4 do livro de Abacuque, diz assim: mas o justo viverá pela sua fé. Sim, o justo, o crente em Jesus, viverá pela sua fé. E esta fé no Senhor, uma fé triunfante, ressuscitado, né? O Senhor foi triunfante, ressuscitado e glorioso, transmite à vida diária uma vitalidade vibrante. É essa fé que nos fortalece em momentos de crise. O cristão não se abate com o presente, com o que está acontecendo, embora o veja muitas vezes como sendo sombrio. Estamos passando por um momento difícil, mas a fé, ela deve superar esse momento difícil. Diz um outro texto do livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, ainda dentro desse aspecto de fé: ainda que a figueira não floresça, nem há fruto na vide, o produto da oliveira mente, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Repetindo Abacuque 3, 17 e 18. Este texto é uma declaração de fé em um momento de crise inigualável que Abacuque e o povo de Israel estava vivendo. Faltaria figos, uvas, por causa do ataque iminente dos caldeus, azeitonas nos campos, não produziriam os alimentos, o rebanho seria exterminado, os currais sem gado. E qual é a atitude do profeta? Desespero? Inconformismo? Não, fé. A fé sustentou Abacuque. Abacuque nos ensina que a resposta à crise é a fé. Sua segurança não brota de emoções, mas de uma fé viva, de uma fé prática. E quem crê não se abala. Aquele que confia no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, estão firmes sempre. Salmo 125, versículo 1. E eu gosto muito desse texto e vou repetir: ainda que a figueira não floresça nos currais, não há gado, todavia eu me alegro no Senhor. Abacuque 3, 17. Que fé! Que fé! Abacuque nos ensina que nos momentos de crise é só ter fé em Deus e saber que Ele controla todas as coisas. No meio de uma crise, alegria. Que lição para as nossas vidas. Que lição para aqueles cristãos que estão aborrecidos, murmuradores, emburrados com Deus e com o mundo. Façamos como Abacuque. Manter a fé em Deus, mesmo que Ele se mostre ou pareça indiferente às nossas orações. Manter a fé, mesmo que suas respostas sejam inesperadas. Manter a fé, mesmo que Ele esteja usando instrumentos dolorosos para nos disciplinar e educar. E ainda que venhamos a perder tudo, todavia devemos nos alegrar no Senhor, pois Ele é a única riqueza que vai perdurar, melhor dizendo, para sempre. Que o Senhor da fé nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por esse livro de Abacuque, por essa história de Abacuque, muito obrigado porque Abacuque nos ensina a ter fé no Senhor, a entender que tudo vem do Senhor, que o Senhor controla todas as coisas.
Estamos passando por um momento difícil hoje no Brasil e no mundo, mas o Senhor está conosco, nos sustentando, nos amparando, nos ensine a ter fé. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Amém.